Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 200. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui. É uma honra e uma felicidade muito grande estar reunidos aqui com todos, né? Para a gente continuar o nosso projeto de iniciação, hoje número 200, completando 200 programas já, né? Muito bem. Então, nós vamos aqui começar dizendo que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base do programa são duas bases. O trabalho, os ensinamentos da nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky, né? E fundadora da Teosofia, Sociedade Teosofia, né? Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações de valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando, conforme o ensinamento do nosso excelso mestre, professor Henrique José de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Veja bem que importante a nossa pátria, né? Nesse momento decisivo para a humanidade, né? Entrando no terceiro milênio, né? Uma coisa maravilhosa. Muito bem. O nosso encontro aqui chama-se Projeto Iniciação, porque o maior projeto que um ser humano tem para desenvolver na face da Terra é o projeto Iniciação, o autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento, né? Agora, a pessoa pode perguntar assim, como é que eu faço para fazer esse projeto Iniciação? A pessoa pode estudar sozinha ou pode meditar, etc. Mas o importante, que os mestres dizem, é importante que a pessoa se filie a uma escola de iniciação. Porque a escola de iniciação tem uma base já formada por um mestre, etc., e tem todo o ensinamento pertinente ao que se está estudando em termos de filosofia transcendental. Então, é muito importante que a pessoa se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que ela mais gostar. Mas, de nossa parte, nós convidamos os interessados a virem fazer o curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa, então, pode perguntar, como é que eu posso fazer isso? Então, é muito simples. É só pegar um mecanismo, uma ferramenta de busca da internet, né, e digitar Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer lá na internet, né, o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa entra no site, lá tem muitas informações a respeito da eubiose, informações assim iniciais muito importantes, né, para o interessado. Além disso, tem um botãozinho lá, está escrito assim, onde estamos? Justamente a pessoa aperta aquele botão e vai entrar em contato com um setor lá do site, né, que dá a localização dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, a questão é essa, a pessoa tem que entrar em contato com um departamento e fazer a sua inscrição para começar o curso peregrino. O curso peregrino, o grau peregrino, é o primeiro grau que dá início de entrada para a eubiose, né? A pessoa faz o peregrino, depois faz mais 4 níveis, totalizando 5. Totalizando 5 níveis, a pessoa tem a possibilidade e o direito de se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí ela pode, a partir daí, ela pode assistir palestras internas, externas, ter reuniões internas e externas da eubiose, pode participar de ritualísticas, e mais do que nunca, mais importante de tudo, ela tem a possibilidade e o direito de ler as cartas de revelação do nosso mestre e professor Henrique José de Souza. São milhares e milhares de páginas a respeito da ciência transcendental, do universo, do cosmos e assim por diante. Então, é uma coisa maravilhosa. Aí está, então, o nosso convite para aqueles que desejam. É só entrar em contato com o departamento que o site fornece. Lá o site vai perguntar assim, você veja o que vai acontecer. O site pergunta assim, qual é o seu nome e a cidade que você mora? Pronto. Então a pessoa digita o seu nome e a cidade e o estado, né?
Aí o site vai responder, dando a localização do departamento mais perto da sua cidade. Talvez até seja na sua própria cidade, né? Quem sabe, né? Agora, então, aí é só fazer a inscrição, né? A matrícula, vamos dizer assim, a matrícula para fazer o curso peregrino. Agora, é claro que pode acontecer que o departamento não seja perto da sua cidade. A pessoa more longe do departamento e tornando assim dificultoso a vinda da pessoa para o departamento, né? Fica longe, é difícil, né? Então, nesse caso, é possível fazer o EAD, ensino à distância. Da mesma forma, a pessoa entra em contato com o departamento, o site fornece o telefone, o endereço, o e-mail e assim por diante, entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição para fazer o EAD, ensino à distância. A pessoa recebe as aulas através da internet. Pronto, está resolvido, né? Então, aí estão as explicações que nós tínhamos que dar inicialmente, né? Justamente com relação a essa questão do início do curso na eubiose para se tornar membro depois efetivo da eubiose. Muito bem? Então, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Seguindo o nosso projeto de iniciação. Estamos estudando com bastante calma, bastante cuidado e interesse, e ensinamentos muito preciosos que o nosso querido mestre professor Henrique José de Souza nos deixou, e também a respeito de ensinamentos deixados pela nossa querida mestra Helena Petrovna Blavatsky. Né? Muito bem. Então, vamos continuar, então. Uma das muitas razões pelas quais a Ordem do Santo Graal é complemento direto da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, estamos falando na Ordem do Santo Graal, é algo relativamente à Sociedade Brasileira de Eubiose. Quem vier para a sociedade vai fazer parte de todo esse estudo, vai ter demais ensinamentos a respeito disso, né? A respeito da Ordem do Santo Graal. Né? Muito bem. Esta ordem, né, cuidará da semente da nova civilização. A outra iniciará de modo eficaz aqueles que, julgados como bons, depois do fenômeno acontecido esse ano, ou naquele tempo, ou nos nossos tempos, se não um pouco antes, podem ser ainda capazes de conduzir a sua pátria, e esta como exemplo para os demais países do mundo, ao lugar a que fez jus, como santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. Né? Então, isso é muito importante essa questão. Né? Então, muito bem, vamos lá, continuando então. A seleção, estamos falando da seleção das consciências que irão, evidentemente, compor a nova civilização. A seleção, como se vê, é muito maior para o ingresso nas fileiras da Ordem do Santo Graal do que foi na Sociedade Teosófica Brasileira, ou Sociedade Brasileira de Eubiose. É como fazer essa seleção que, a bem dizer, está apontada nas palavras do Cristo, ao dizer que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Essa é uma pergunta que faz, né? Na hora legal, todos saberão melhor como vai ser feita a referida seleção, o que não obriga, nem poderia obrigar, os descrentes a saber escolher o bom trigo do joio, ou seja, o das nossas fileiras, do qual já foi falado em outros capítulos, ao que nós estamos nos referindo, ou das nossas fileiras, como demonstro cabalmente, é o fim de um ciclo gasto e apodrecido para o alvorecer de um outro, portador de melhores dias para o mundo. O professor, desde a década de 40, ele sempre falava isso, que nós estamos vivendo na Terra o fim de um ciclo gasto e apodrecido. Né? Agora, não é o fim dos tempos, é o começo de novos tempos. Por isso que o nosso mestre nos ensinou que o dever de todo aquele que segue o processo da iniciação é o reconstruir. A reconstrução da sociedade, da família, de todas as atividades dos seres humanos, né? Para caminharmos para uma nova civilização. Né? Muito bem? Na hora legal, todos saberão melhor como vai ser feita a referida seleção dos seres humanos. Né? O que não obriga, nem poderia obrigar os descrentes a saber escolher bom o trigo, o joio, ou seja, o das nossas fileiras,
do que já foi falado em outros lugares da nossa conversa, né? Desse mesmo modo, como demonstra cabalmente o fim de um ciclo gaste apodrecido para oferecer de outro portador de melhores dias para o mundo. Sim, para o velho ciclo de Pisces, encerrou o ciclo de Peixe, agora é Aquário. Para o antigo signo de Pisces, do qual Jesus foi seu expoente máximo, como avatara da essência divina. Daí a alegoria da tabuleta antes apontada. E o novo ciclo, ou era de Aquário, do qual Maitreya, por sua vez, com a mesmíssima essência, pois tudo mais em contrário é erro, é ignorância, fanatismo. Então é uma grande mudança, né? Da era de Peixes para a era de Aquário. Por isso que nós estamos, justamente, no terceiro milênio, a era de Aquários, né? A era do Avatara Maitreya, né? Nos dirigindo para uma nova civilização e também para a instalação da sinarquia na face da Terra, né? Um regime cósmico projetado na face da Terra, só que os seres humanos devem estar preparados para isso. Né? Vide as palavras do Espírito de verdade. É isso. O mestre indica um álbum do Dharana, né? Que foi dedicado à ilha de Taparica, que é o seu expoente máximo. Os que já dizem já terem nascido com o nome de Mitradeva, que também é o seu nome, são fanáticos idênticos aos das próprias religiões correntes. Além do mais, porque no mosteiro de Jigatzé, no Tibete, existe uma galeria de Budas, onde o último possui a tez branca. Existe uma galeria no Tibete, né, e uma galeria de Budas, no qual o último tem a pele branca. Todos têm uma aparência oriental, e o último tem uma aparência ocidental com a pele branca. Né? Então, aqui, ao contrário, então, da pele, ao contrário da escura dos demais, apontando ele, não virá mais do Oriente, e sim do Ocidente. Isso significa aquela galeria de Budas, o último Buda com uma feição ocidental, né, de pele branca, não amarela, ele indica justamente que o processo de transformação da humanidade para a nova civilização será feita pela civilização ocidental. É a civilização ocidental que tem o empenho e o dever de fazer essa transformação, levar os seres humanos para a nova civilização. Isso o nosso mestre nos ensinou, né? Muito bem? Muito bem. Por trás da referida imagem, ao qual o mestre nos referiu, né, lá em Tibete, né, vê-se uma ferradura de ouro, engastada de pedras preciosas. Quem diz ferradura, diz Kalki Avatara. O nosso mestre fala assim, ferradura simboliza o Kalki Avatara, o cavalo branco, com o qual é alegorizado, referido a Avatara, Maitreya. Ele é relacionado com o cavalo branco. Não temos culpa alguma de que os homens de hoje, digamos, os mais acreditados como ocultistas, teosofistas, etc., não possuam ainda o estado de consciência da futura raça ou civilização, para raciocinarem identicamente aos que estão à frente do movimento a favor da supracidade de raça ou civilização. Donde, nosso mestre fala, nosso templo ser dedicado ao mesmo Avatara. O templo de São Lourenço é dedicado ao Avatara Maitreya, desde a sua fundação, 24 de fevereiro de 1949. Ele foi fundado e o nosso mestre deu o nome dele no templo do Avatara Maitreya. Né? Muito bem. Então ele diz assim, donde nosso templo ser dedicado ao mesmo Avatara, Maitreya, né? E como correspondência lógica do fato, o ser também a paz universal e a todas as religiões do mundo, desde que a teosofia, ou antes as revelações do momento, serem a síntese de tudo quanto já foi manifestado na Terra, chamem-se de religiões, ciências, filosofias, línguas, etc. Então, realmente, ali significa que nesse relance que nós temos a respeito do templo de São Lourenço e a presença relacionada a Maitreya Buda, né? Isso, o Avatara Maitreya, significa, então, a síntese de tudo quanto já foi manifestado na Terra, né? Nosso mestre fala, em forma de religiões, ciências, filosofias, línguas e demais atividades humanas.
Para terminar, então, já agora pensamos que aqueles que fizerem a leitura, encontrar esse conhecimento, que está sendo passado, né, não se admirarão no nosso dias ire, e como tal, de não mais podermos compartilhar de uma frente única espiritualista, que fomos nós, através de nosso slogan, desde o começo da obra. Então, nosso mestre sempre ensinou o seguinte: um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista. Isso ele prevê para o futuro, né? Que vai ter um só idioma para todo mundo, um só padrão monetário, né? E também uma frente única espiritualista. Devemos imaginar também que um só padrão monetário não deve ser entendido como uma moeda, né? Um tipo de moeda. Seria assim, muito frugal, né? Não. Um só padrão monetário significa as relações entre as pessoas econômicas vão atingir o máximo dentro da fraternidade, dentro do processo de evolução. Não é simplesmente o fator monetário da moeda, mas sim da relação entre as pessoas. E isso será o ideal sinárquico, né? Na sinarquia, no futuro, vai ter trabalho econômico, né? Vai ter produção de alimentos, produção de artefatos, produção de imóveis, vai existir tudo isso aí. Mas isso vai ser vendido também. As pessoas vão trabalhar, vão receber salário, vai continuar dentro do padrão que nós temos hoje, mas de maneira fraterna, justa. Isso é importante. De maneira fraterna e justa. Essa sinarquia, né? É muito importante esse entendimento, né? Muito bem. Um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista. Quer dizer, a união de todas as religiões em busca de um objetivo único, que é a consciência suprema, universal, né? Isso aí, ele falou, essa ideia que lançamos ao mundo. Ele fala, né? Que nós lançamos ao mundo, nosso mestre fala isso. Né? Sim, não mais o permite o ano atual. Não mais permite o final do ciclo de peixes e começo de aquário. Em caso contrário, nós, que somos a árvore da vida, passaríamos a um dos seus ramos. Perguntamos, o que sabe a falsa árvore de todas essas coisas que o nosso livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, lançado em 1939, lançou ao mundo? Ele se referiu ao livro dele, falando O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que está à venda nas livrarias, viu? Está à venda nas livrarias. Não é nada oculto, está à venda. Na Eubiose também, nos departamentos, o livro está ali pode ser adquirido pelas pessoas, seja da Eubiose ou não. Qualquer pessoa pode adquirir. Né? Ele foi escrito em 1939, esse livro, Verdadeiro Caminho da Iniciação. 15 ou 20 dias antes do início da Segunda Guerra. A Segunda Guerra começou no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia. Não sabemos, né? A invasão da Polônia. Aquele dia começou a Segunda Guerra, 1º de setembro de 1939. 20 dias antes, o professor já estava escrevendo e terminou esse livro, completamente, até o início da guerra. Isso é importante. Né? Perguntamos o que sabe a falsa árvore de todas essas coisas que o nosso livro, desde 1939, lançou ao mundo? E hoje o apresente de modo mais avançado, por quererem que passemos a uma condição subalterna? Não se trata de vaidade, muito menos de orgulho, porque, além do mais, foi a nós e não a outro a quem a própria divindade, acredita ou não quem quiser, fez a entrega do bastão de chefe ou guia de semelhante movimento. Então, por isso, ao mestre foi dado isso, eu acho, o galardão e a honra de servir de guia, de chefe desse movimento eubiótico, né, que nós vemos em direção da situação do terceiro milênio, né? No final do terceiro milênio, quando chegaremos à nova civilização e à sinarquia. Né? Pedimos, entretanto, nosso mestre fala, pedimos, entretanto, perdão aos nossos irmãos em humanidade, por termos de empregar uma linguagem bem diferente da vulgar, que, a bem dizer, é aquela que não corresponde com o que vai no interior daqueles que as emitem. Por isso mesmo, a franqueza rude de que fazemos uso é apropriada ao ciclo decadente. O nosso mestre, por vezes, era muito rígido, né? E devia ser rígido, né? Para mostrar aos habitantes da Terra que o caminho é justamente reciclar os seus temperamentos, seu comportamento, em busca de uma nova civilização. Né?
Que os homens de boa vontade nos compreendam. Como o professor fala, né? Que os homens de boa vontade nos compreendam. É o que de coração desejamos. Olha só que importante que o professor falou, né? No mais, continuaremos o nosso glorioso trabalho a favor do Brasil, a favor do mundo, pois que, sendo ele o santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura, trabalhar pelo Brasil é o mesmo que trabalhar pelo mundo inteiro. Sim, Brasil, teu nome próprio diz que em teu seio estão guardadas as brasas de Agni, o fogo sagrado do amor, da verdade e da justiça. Por isso que a Sociedade Brasileira de Obiose tem um lema, né? Tem um lema chamado, que está inclusive no brasão da sociedade, né? O lema em latim fala-se assim, spes messes in semine, spes messes in semine, traduzindo, a esperança da colheita reside na semente. Então, veja assim, as mensagens que o nosso mestre deixou, né? Justamente para nós e para toda a humanidade, justamente no caminho de uma nova dimensão. E dando amplitude, amplidão para essa questão essa missão que o Brasil tem, né? Essa missão que o Brasil tem, né? Aliás, isso aí a gente vê na bandeira nacional, tem muitas evidências, né? Na bandeira nacional, as estrelas, né? Tem muitas. A gente pode interpretar a bandeira nacional, não vamos fazer isso agora, né? Talvez a certa hora possamos fazer isso, estudar a bandeira nacional na sua profundidade, né? Então, isso é muito importante. Muito bem. Aí está, então, uma mensagem muito importante do nosso mestre. Muito bem? Muito bem. Aí, então, continuando essa abordagem maravilhosa a respeito desse assunto, né? Podemos dizer o seguinte: chefes de todas as religiões do mundo, a quem fomos obrigados a apontar como causa dos nossos erros o estado de confusão e desespero a que se chegou a humanidade. O nosso mestre diz assim: não vos pedimos que atendais ao apelo de um homem que vos é e deve continuar desconhecido, mas a de todos aqueles, por vós tomados como excelsos padrões e preciosos símbolos de vossas religiões. Então ele diz que é muito importante as pessoas atenderem a esse chamado, né? E ele, na sua condição de condutor desse processo de transformação do Brasil, né? Ele assumiu, né? A dignidade deu essa característica importante, né? Então, nenhum deles, de sobra ou sabeis, deixou de pregar as sublimes doutrinas do amor, sabedoria e justiça, porque foram a manifestação da própria divindade na Terra. Todos apareceram entre os homens, quando se tornou necessário restabelecer a lei justa e em declínio. Por desgraça vossa e do mundo, deixaste de lado os seus sábios ensinamentos. Permitiste que a Dharma se levantasse, forçando a divindade a cumprir a promessa, que pela boca de Krishna transmitiu a seus discípulos, ao seu discípulo Arjuna. Para restabelecimento da lei, eu nasço em cada yuga, em cada idade. Yuga significa, na Índia, né, idade. Isso aí o nosso mestre, então, faz essa lembrança, né, justamente relacionado ao Bhagavad Gita, né, Bhagavad Gita, no qual Krishna, com o seu discípulo Arjuna, ele dá todas as informações a respeito dessa transformação que deve acontecer para que a humanidade se transforme rumo a um novo estado de consciência. Então, ele diz que Dharma é a lei cósmica, né? No nosso plano aqui existe o karma, que é a lei de ação e reação que sobre nós incide, a lei do karma, né? Tudo que nós fazemos, como seres humanos, nós temos que responder perante a divindade. Ninguém pode escapar disso. Todos nós temos que responder pelo karma. Ou seja, o karma é algo importantíssimo no processo evolutivo. Mas, quando o indivíduo se torna adepto, ele atinge um estado de condição super-humana. Nesse ponto, nesse estágio super-humano, ele não tem mais karma. O karma desaparece. O que o próprio Buda chamava a roda de Sansara. O karma desaparece. Agora, ele não fica fora da lei, ele tem que continuar obedecendo a lei. O karma desaparece para ele, não é isso? Mas ele tem que obedecer depois a lei do Dharma. A lei do Dharma é a lei cósmica que existe do segundo trono para cima. Verdade?
Então, por isso que no Bhagavad Gita é dito que o dia que a Dharma se manifesta, o que é a Dharma? O A é a negação, né? Dharma é a lei. A Dharma é a negação do Dharma, né? Então diz assim, no momento em que a civilização pratica o Adharma, então a lei cósmica manifesta-se em Kali Yuga, na Yuga correspondente, para fazer justamente o processo de transformação. É o que está acontecendo agora. Né? Agora está acontecendo. Sempre aconteceu isso na humanidade. Mas no momento atual é um momento específico. Vamos dizer, nunca aconteceu algo semelhante na humanidade como está agora. Ou seja, joio do trigo, separação. Jesus falava e o nosso mestre fala também. Então, o nosso mestre diz o seguinte, sabe? O nosso mestre fala assim, quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Olha só. Então, quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Não. Então, isso é uma coisa importantíssima. Vamos tomar um pouquinho d'água aqui. Quem não estiver preparado para a nova civilização, não reencarna mais na Terra. E o que vai acontecer? O nosso mestre diz, a pessoa não reencarna mais na Terra, vai reencarnar em globos obscuros, planetas primitivos, que vivem na Idade das Pedras. Esse é o processo. Agora, é muito importante, então nunca aconteceu isso na Terra. É o que Jesus falava, a separação do joio e do trigo. Agora, a pessoa pergunta assim, quem vai e quem fica? Só Deus sabe. Eu não sei para onde eu vou. Deus vai dizer se vou ou fico. E o que Deus determinar, eu vou fazer. Para cumprir, essa é a lei, né? Servir a obra do Eterno, né? Isso aí já é um ponto muito específico, né? Agora, é claro que vai haver esse processo de regeneração. Agora, sempre lembrando, isso é muito importante lembrar, né? Deus é amor e perdão. Deus é amor e perdão. Jesus falava isso sempre. Deus é amor e perdão. Deus não castiga nem pune. As religiões dizem assim, não, Deus castiga, Deus pune. Não, mentira. Isso é mentira. É um falso entendimento da religião. Deus não castiga nem pune. Deus dá oportunidades. Sempre. Deus sempre dá oportunidades para a regeneração. Então, o que vai acontecendo, está acontecendo já no planeta Terra, é justamente aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização terão a oportunidade gloriosa e sublime de fazer a sua regeneração em outros planetas. Mas, no fim, acontecerá o que Jesus falou. Todos chegarão na casa do Pai. Inevitavelmente. Independe do que quer que seja. Todos chegarão à casa do Pai em determinado momento, né? Através da lei justa e perfeita do Criador. Né? Então, isso é muito importante. É muito importante esse entendimento. Né? Chegou, pois, o momento de reconstruir aquele dique tutelar destinado a salvar as puríssimas e cristalinas águas das quais, em vossas religiões, ainda se encontram pequenas e invisíveis partículas. Reconstrução, olha o que o mestre fala, reconstrução é o brado espiritual que a lei faz repercutir por todos os cantos do globo. E ai daquele que não lhe quiser dar ouvidos. Será inexoravelmente esmagado, de acordo com a sentença oriental. Quanto mais pesado fizeres o mundo, o mais o mundo pesará sobre ti. Jesus falava isso também, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Não é verdade? Isso é muito importante. A quem muito sabe, ele tem Deus exige mais dele, né? Quem é ignorante, muito ignorante, Deus exige menos, mas ele tem que responder à lei do karma. Isso é muito importante, né? Agora, o processo é a reconstrução. Olha só, devemos meditar o seguinte, o nosso mestre fala reconstrução. Devemos reconstruir, não é consertar. Veja, eu vou deixar bem claro, não é consertar. Consertar não adianta. Mas por quê? Por que consertar não adianta? Jesus já falou isso. Jesus deixou isso ensinado, né? Jesus falou assim, não adianta pôr remendo novo em pano velho. Jesus falava isso. A pessoa tem uma roupa velha, um tecido muito velho, já está se poluindo, rasgando, aparece um buraquinho, ela põe um remendo de pano novo. Jesus falou assim, não adianta pôr esse remendo. Sabe por quê? O remendo vai rasgar novamente a roupa. Então, não adianta pôr, Jesus falou, não adianta pôr remendo em pano velho.
O que tem que fazer? Mudar de roupa, mudar por um pano novo, isso. Então, é um processo de transformação. E o nosso Jesus falava isso de maneira alegórica, mas é a mudança de vestes. Olha, a mudança das nossas vestes. Né? O nosso processo evolutivo é mudança de vestes mais terrenas, mais assim, mais objetivas, né? Pesadas para vestes mais puras, mais iluminadas em direção da plenitude cósmica. Né? Veja só que coisa impressionante o mestre fala isso, e Jesus falava também. Né? Então, aí, fazei conosco uma frente única espiritualista. Ele falava, o professor falava isso aí. É necessário fazer uma frente única espiritualista. A reunião de todas as religiões, qualquer que seja a religião, reúnam-se para fazer uma frente espiritualista, lutando pelo bem comum e para a realização de uma nova civilização. Fazei conosco uma frente única espiritualista, se quiseres fugir ao negro destino que vos aguarda, tão negro como a força que não conduz ninguém à sua origem, pois só visa aos bens materiais, através do ódio, da mentira, da superstição, do fanatismo e do erro, do qual foste até hoje escravos submissos. Ele fala em direção à humanidade. Né? A humanidade realmente, a gente, desde que a humanidade existiu, né, a gente sabe que o ser humano, né, nós, vamos dizer, ou eles, né, vamos dizer, vamos ser francos, nós seres humanos, desde o início, né, que nós estamos reencarnando aí há milênios, né, através dos anos, nós sempre fomos submetidos à superstição, à mentira, ao erro, né, e agora o processo é esse processo de transformação. É o que a Obiose promete, né, e designa para os seus discípulos, né, e também a Helena Blavatsky, né, a transformação interna, é isso, justamente o projeto de iniciação de transformação é muito importante para nós nos libertarmos da personalidade. É isso. Nós não somos seres humanos, já falamos isso várias vezes, né, em encontros passados. Nós somos seres humanos? Não. Nós estamos passando pela experiência humana. E o mestre nos fala precisamente a esse respeito. Né? Nós estamos passando pela experiência humana. Então, é preciso que nós nos libertemos. Jesus, agora, lembrando Jesus novamente, né? Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ótimo. Aí, o que é conhecer a verdade? É conhecer o Deus que existe dentro de nós. Jesus disse o seguinte, se nós conhecemos a verdade, nós vamos nos libertar, vamos alcançar a liberdade. Agora a gente pergunta assim, mas nós vamos nos libertar do quê? Se nós conhecemos a verdade dentro de nós nos libertamos do quê? Simples, nos libertamos de nós mesmos. Nos libertamos de nós mesmos. Nós estamos prisioneiros dentro de nós mesmos, da nossa personalidade. O projeto de iniciação é fazer essa libertação. O indivíduo se liberta da sua própria personalidade. E quando ele faz isso de maneira firme, até tornar-se um adepto, ele se liberta do karma e das suas condições de submissão aos desejos, a todas aquelas coisas negativas que a humanidade teve até hoje, mas, evidentemente, isso vai passar. Inevitavelmente, a evolução ocorre debaixo da lei cósmica de Deus, né? Do amor e do perdão. Né? Muito bem? Isso é muito importante. Foi ela que arrancou dos seus cérebros o quê? Foi ela quem? Justamente essa força, né? Superior, né? Não, a força inferior, ele diz, né? Essa força inferior, né? Involutiva, né? O nosso mestre fala, foi ela que arrancou dos vossos cérebros e dos vossos corações os nobres ideais e os belos sentimentos de que estáveis repletos quando procuraste o caminho do sacerdócio de vossas próprias religiões. É para esses mesmos sentimentos e ideais esmagados pelas forças involutivas, mas latentes em todas as almas, como partículas que são da própria divindade, manifestada no seio de cada um, que apelamos amados, irmãos e amigos. Então ele apela isso para todos, né? Justamente dizendo que a nossa alma justamente tem a própria divindade em nós. Nós temos Deus dentro de nós. O nosso mestre fala isso, temos Deus dentro de nós. E Jesus falou isso há 2000 anos. Né? No Evangelho, chegou um momento, Jesus falou, vós sois deuses. E isso não é ele falou, não. No Antigo Testamento,
nos Salmos, num dos Salmos, num dos ensinamentos dos Salmos, é dito isso, que nós somos deuses. E Jesus afirmou, confirmou esse fato, né? Essa questão, né? Somos deuses. Agora a gente pergunta, somos deuses como seres humanos? Somos deuses e cometemos tantos erros. Por quê? Porque nós desconhecemos, nós esquecemos a nossa dignidade. A mônada, que é a nossa natureza interna, fez uma projeção, nós somos projeções de mônadas, viemos lá do primeiro trono da casa do Pai, viemos descendo, a projeção veio descendo até os níveis mais densos do universo, aqui na Terra. Né? Então, agora nós estamos subindo. Né? Todos aqueles que não processam de iniciação estão subindo, né? Ou seja, desce vida energia e sobe vida consciência. Estamos todos subindo e um dia atingiremos a casa do Pai, assim como Jesus nos ensinou. Né? Muito bem. Isso é muito importante. Né? Muito bem. Em nome de vossos próprios e preciosos símbolos, todos eles, sem exceção alguma, manifestações do Espírito de verdade, que vos concitamos a retroceder do mau caminho a que vos arrastaram as forças do mal, lançando sobre vosso ombro a tremenda responsabilidade do cataclismo que velozmente se aproxima do mundo. Então, isso aí é algo imperioso para o ser humano, né? O processo de transformação interna. Isso é imperioso para todos no mundo, o processo de transformação interna. Continuando então com o pensamento do nosso querido mestre. Né? Imitador fiel dessas manifestações do Espírito de verdade foi Pio X, o Papa Pio X, bem como todos os seus sucessores do mesmo nome. Deu esse Papa um exemplo do mais requintado e desprendido amor por todas as criaturas quando, por ocasião da conflagração europeia de 1914, se comprometeu a seguir para o fronte, acompanhado por alguns dos seus apóstolos, a fim de morrer pelo mundo, como se for o próprio Cristo. Um Cristo era ali na realidade. A tão desesperada resolução foi levado o grande Papa por não ter conseguido que os Césares, então dominantes, atendessem aos seus apelos de paz, sintetizados na célebre encíclica a todos os chefes de religiões do mundo, onde se lhes pedia que implorassem ao Deus único de todas elas para fazer cessar a luta entre os homens. Ele está se referindo à Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra terrível, e a Segunda também foi pior ainda. Né? E só a brusca e misteriosa morte impediu Pio X de executar a promessa de sacrificar-se pela humana causa. Quanto isto se assemelha ao que deu motivo àquelas palavras atribuídas a Yeshua. Em verdade, vos digo, Pedro, que amanhã, a estas horas, me tereis traído 3 vezes. Isso faz parte. Faz parte justamente da imprevisibilidade do comportamento humano. Lembrando, né, o que o mestre nos fala de Jesus. Jesus havia dito para os apóstolos, né? Jesus havia dito para os apóstolos que ele seria crucificado. Então, Pedro, está no Evangelho, Pedro disse assim, não, mestre, não vai ser crucificado não, porque nós não vamos deixar. Nós estaremos ao seu lado e vamos impedir isso. Então, Jesus então falou assim, fora Satanás, afasta-se Satanás. Ele pediu isso, né? Satanás quer dizer, esse pensamento retrógrado, porque ele já tinha cumprido já tinha assumido essa missão com o Pai Celestial, né? Ele seria crucificado de qualquer maneira. Então, para demonstrar o que o Pedro estava errado, ele falou assim, Pedro, vos digo o seguinte, antes que eu seja condenado, você me trairá 3... Não, ele disse assim, antes que o galo cante, você me trairá 3 vezes. Jesus falou, está no Evangelho. Antes que o galo cante, você me trairá 3 vezes. E passou. Jesus foi preso, é isso? Jesus estava preso, os apóstolos estavam lá perto, olhando o que estava acontecendo. Né? Aí chegou um cidadão, olhou para Pedro e falou assim, eu vi esse homem junto com Jesus. Aí o Pedro ficou apavorado e disse, não, eu não conheço Jesus, nunca vi. Aí chegou um outro lá, mais adiante, falou assim, eu vi esse homem que o Pedro estava reunido lá com Jesus. Não, eu nunca vi.
E uma terceira vez, uma outra, talvez uma mulher lá, fala, eu vi esse homem junto. Ele, não, eu nunca vi Jesus, não conheço. Nesse momento, o galo cantou. Cocorocó. Aí o Pedro caiu na dele. Aí o Pedro lembrou. O mestre falou que eu iria trair 3 vezes. Veja, Pedro, né? Pedro, Simão Pedro, traiu 3 vezes. E Jesus deu essa, como ensinamento dele, já deu esse prognóstico para ele. Né? Então veja só que coisa interessante, né? Essa coisa. Muito bem. Muito bem. Santo entre os santos, mártir entre os mártires, foi Pio X, assim na opinião do professor. Né? Fiel sucessor desse foi Pio XI, ao quem talvez um traumatismo moral, encontrando propício campo de ação num corpo onde a saúde de há muito fugira, acelerou a partida desse mundo. Então, o mestre aí deu uma explicação a respeito da ação que, no ponto de vista dele, o Pio X e Pio XI foram muito importantes nesse processo da religião. Né? Muito bem. Substituiu o misterioso cardeal Pacelli, cujo nome, por si só, nos garante termos no atual sumo pontífice da Igreja Romana, um dos maiores defensores da paz, o Pax. Então, ele está falando do Pio XII, né, que justamente foi o Papa que esteve lá em Roma durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Tá lá. Então, falando do cardeal Pacelli. Nós o apontamos, com alguns anos de antecedência, como substituto de Pio XI. E para isso tínhamos motivos de sobra. Então o professor já tinha vaticinado, lançado essa premonição de que justamente o Pacelli seria o substituto do Pio XI e assumiria justamente como Pio XII. Inegavelmente, olha o que o professor fala, inegavelmente, Pio XII é o grande finalizador do ciclo do cristianismo. Vamos repetir novamente o que o professor falou? Inegavelmente, Pio XII é o grande finalizador do ciclo do cristianismo. Terminou ali. Quando outros vierem, serão folhas mirradas sobre um túmulo inesquecível. Finis Ecclesiae. Então, o professor diz que justamente o Pio XII foi o ponto de encerramento dessa sequência de papas. Né? Ponto final. Finalizador do ciclo do cristianismo. Né? A par destas, outras almas grandes surgem aqui e além, em defesa do grande ideal da fraternidade humana. Então, nosso mestre afirma também que a Terra não está solta, né, largada pela divindade. Não. Seres de elevada hierarquia nascem frequentemente e vêm dar sua ajuda, né? Tanto, digo assim, de forma encarnada ou não, ou então na forma de presencial nos mundos hiperfísicos. Né? Então, almas grandes surgem aqui e ali em defesa do grande ideal da fraternidade humana. Foi na Índia, citando um caso, ele vai citar um caso, né? Foi na Índia o Mahatma Gandhi, olha só, dando-se várias vezes em holocausto pela liberdade de sua pátria e berço de nossa raça. Gandhi, né? Prometeu solenemente fazer a greve de fome até morrer, se os fomentadores da guerra atual não dessem ouvido à sua súplica. Ele fez uma guerra de fome. Porque o Gandhi ele não era violento. Ele dizia que a violência não levava a lugar nenhum. Não levava a lugar nenhum. Então, quando ele viu aquela guerra, né, entre os ingleses e o morador da Índia, etc., sangue correndo, ele não se conformou com aquilo. E fez uma greve de fome. E disse, se não pararem com essa guerra, eu não como mais. Então foi isso. Aí, sabe o que aconteceu? A guerra parou. A guerra parou. Porque, com a greve de fome do Gandhi, uma coisa impressionante, a força que ele tinha, né? Ele conseguiu fazer esse milagre. Né? Muito bem. Prometeu solenemente a fazer greve de fome até morrer, se os fomentadores da guerra atual não dessem ouvido à sua súplica. Pobre Gandhi, nosso mestre fala. Se outros motivos não houvesse para que os generais Césares, que atualmente dirigem alguns países, desistam de seus dominadores intuitos. Bem sabeis ter como certo que dessa feita não escapareis com vida. Palavra de quando mesmo ainda era vivo ou da primeira edição do livro ao que o mestre se refere, que é o verdadeiro caminho da iniciação. Os corações de tais seres são por demais cruéis para ouvirem vossas súplicas,
ou serem sensíveis a tamanho sacrifício de vossa parte. Na verdade, uma coisa impressionante. Gandhi conseguiu parar uma guerra, mas hoje dificilmente alguém faria isso, viu? Gandhi ele tinha uma grandeza espiritual enorme, né? Mahatma Gandhi, uma grandeza espiritual enorme, né? Então, mas ele conseguiu parar uma guerra. E tanto que um conterrâneo dele foi visitar o Gandhi, né? Foi lá falar com o Gandhi e disse que ele andava muito triste porque o pessoal que lutava contra ele, né, com uma religião diferente, tinha matado seu filho. Matado seus filhos. Então, o Gandhi disse assim, então agora você vai fazer o seguinte, você vai adotar um menino que tenha pedido os pais dos seus agressores. Eu não vou citar nomes de religiões. Você adote um menino que tenha perdido os pais entre os seus agressores e eduque ele dentro da religião deles. Olha só o que Gandhi falou. Eduque esse menino na religião deles. É a fraternidade universal. Não há limites. A fraternidade não impõe limites para nada. Né? Então, o Gandhi deu esse exemplo maravilhoso. Né? Se outros motivos não houvesse, né, para isso, né, os corações de tais seres são demais cruéis, né, o professor diz, atualmente, né, para ouvir as súplicas de seres de elevados propósitos espirituais. Grande entre os maiores, considerado pelos adeptos da boa lei, pelos verdadeiros Mahatmas, grandes almas, como a joia espiritual do nosso século, aparece o Eduardo VIII, lançando através do rádio seu comovente apelo de paz entre os homens, o seu grito de alarme contra os perigos da destruição iminente. Ele fala sobre o príncipe Eduardo, né, VIII, né, no tempo dele, na década de 39, 40. Né. Na sua súplica pela paz entre todos os seres, repete o que nós vivemos dizendo há longos anos. Na guerra moderna, a vitória pertencerá somente às potências do mal. A anarquia e o caos serão os resultados inevitáveis, como as consequências da miséria por todos nós. E hoje o mundo continua em guerra. Né? Aí, a gente vê, é só ler os jornais, ver as notícias, o mundo continua em guerra. Parece que ainda não aprendeu. Né? O que causa a guerra, vamos falar francamente, o que causa a guerra? São os interesses econômicos, os interesses sociais, os interesses religiosos? Não, não é isso. O que causa a guerra é a ignorância humana. A causa da guerra é a ignorância humana. O dia que o ser humano se libertar da ignorância, a guerra termina. Quer dizer, fazer uma guerra terminar, para fazer uma guerra terminar, não é resolver problemas econômicos, resolver problemas religiosos, problemas sociais, não é isso, não. O grande caminho para exterminar a guerra é exterminar a ignorância do ser humano. Buda dizia isso, né? Buda se falava isso, Siddhartha Gautama, né? Ele falava, né? O que gera o sofrimento é a ignorância. Agora, há possibilidade de nós nos libertarmos do sofrimento. Qual é a liberdade do sofrimento? É a sabedoria. Quando o homem atinge a sabedoria, pronto, ele não sofre mais. Não sofre mais. Esse é o problema. Então, isso é muito importante. O mesmo amor, ele fala sobre Eduardo VIII, hein? O mesmo amor que o fez trocar o trono por uma mulher e afrontar o orgulho e a vaidade de meia dúzia de lordes, de meia dúzia de pequenos césares, o levou a dizer ao mundo essas sublimes verdades, dignas de serem pronunciadas pela voz de um adepto. Aliás, isso é conhecido porque o Eduardo VIII ele tinha que se casar com um nobre para continuar assim, sendo um sucessor da rainha, ou do rei, né? O sucessor real. Mas ele, o Eduardo VIII, ele abandonou a possibilidade da realeza sua de ser herdeiro ao casar-se. Se não me engano, ele casou com uma norte-americana. Casou-se. Casando-se com essa norte-americana, ele perdeu toda a possibilidade de ser um herdeiro do trono, né? Então, isso o mestre nos indica isso, né? O mesmo amor, falando sobre Eduardo VIII, o mesmo amor que o fez trocar um trono por uma mulher e afrontar o orgulho e a vaidade de meia dúzia de lordes, de meia dúzia de pequenos césares,
o levou a dizer ao mundo estas sublimes verdades, dignas de serem pronunciadas pela voz de um adepto. Olha só o que o nosso mestre fala. O que Eduardo VIII falou, um adepto poderia falar. O quê? Vamos ver o que ele cita, o que o professor fala. Vê o que Eduardo VIII falou. O maior sucesso de qualquer governo pudesse conseguir em favor de sua política nacional nada representaria em comparação com o triunfo de haver contribuído para salvar a humanidade da terrível sorte que a ameaça. Qualquer sucesso das nações seria infimamente pequeno comparado com a grande honra, a grande glória de libertar a humanidade do sofrimento. Isso é importante. Eduardo VIII falou. Veja só, é um indivíduo de elevada, conforme o nosso mestre, era um indivíduo espiritualmente elevado, né? E assim termina aquele altíssimo espírito de que a Inglaterra se devia orgulhar. Ele cita novamente Eduardo VIII, né? E dizendo que a Inglaterra deveria se orgulhar desse ser, Eduardo VIII. Né? Eduardo VIII falou o seguinte: permita a Deus que eles possam realizar essa grande tarefa antes que seja tarde demais. Ou seja, qual é a tarefa? Terminar com a guerra, né? De maneira específica, de maneira permanente. Agora, é claro, Eduardo VIII falava, nosso mestre falou, Jesus falou. Qual é o sentido de terminar a guerra? É justamente terminar a ignorância. Né? Terminar a ignorância. Olha, Jesus falava, né? Jesus falava que se nós fôssemos atacados ou odiados, perseguidos por alguém, o que nós devíamos fazer? Perdoar a pessoa. Né? Devíamos perdoar a pessoa. Jesus falou uma coisa no Evangelho que até hoje, para nós todos, é muito difícil da gente fazer. Eu digo todos nós, sem exceção. Todos nós, seres humanos, temos uma dificuldade extrema de realizar aquilo que o nosso mestre Jesus falou. Eu vou citar o que ele falou. Jesus falou assim: se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra. Nossa, isso é muito difícil. Não há quem faça isso. Não há. Né? Jesus falou: se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra. Olha só, Jesus, o Cristo, um anjo. Nós temos condições de fazer isso? Não temos ainda. Não temos. Mas teremos um dia. Um dia nós chegaremos lá. Todos, os mais evoluídos, os menos evoluídos, pelo amor de Deus. Deus é amor e perdão. Isso é inevitável. Todos nós, seja quem for, chegará até a casa do Pai. E nesse ponto, ele estará justamente naquela situação que Jesus falou. Se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra. Justamente em nome do amor universal. É verdade? É muito difícil a gente fazer isso porque não temos condições de fazer ainda. Mas teremos um dia, porque a evolução é inevitável. É inevitável. Né? Muito bem. Deus não quis, ou melhor, a lei não pôde deixar de ser cumprida. A destruição kármica iniciou-se feroz e irreprimível. E a preciosa joia do nosso século, em obediência aos princípios tantos aqui citados, abandonou o aconchego do seu lar e partiu alistar-se entre os defensores da pátria, embora, na realidade, seu reino não seja deste mundo. No tumulto e confusão em que a humanidade se debate, no tumulto e confusão em que a humanidade se debate, outro espírito surgiu digno da nossa admiração. Aí ele vai fazer vai mostrar uma admiração, chama-se Franklin Delano Roosevelt. Franco Delano Roosevelt. Então ele fala, chama-se ele Franklin Delano Roosevelt, por muitos considerado o primeiro estadista do mundo. Achava-se à frente do grande povo, onde começavam a aparecer as sementes de uma civilização que, unida da América do Sul, substituirá as que, por estarem condenadas à destruição, não quiseram ou não puderam acompanhá-la na sua marcha ascensional da evolução racial. Generoso Roosevelt, dizíamos naquela época, em nome do seu povo, estenda a mão salvadora às raças em decadência, oferecendo-lhe o meio de, escapando-lhe pela primeira vez da regra geral, terminarem seus dias em calma e dignamente, e não afogados em sangue entre gritos de dor e desespero. As respostas que teve são conhecidas de todos e levaram o grande chefe da poderosa República do Norte a declarar solenemente, por ocasião do seu discurso em homenagem ao Independence Day, que, em nome de Cristo e do universo, dizemos nós, expulsaria da face da terra semelhantes monstros.
mas, até agora, a bem dizer, os monstros continuam, disse o professor. Monstros foram todos os seres oriundos de um fim de ciclo em franca decadência. Verdadeiros flagelos de Deus. Eles aparecem em todas as épocas das grandes transformações históricas, sintetizando os erros e crimes de uma civilização que agoniza. Palavra, isso é o nosso mestre falando, né? Eu estou mostrando que o nosso mestre deixou lá antes de 1939, né? Por volta de 1939. São as sombras humanas, continua o mestre, são as sombras humanas daquele espírito de verdade que, nas mesmas ocasiões, aparece para lhes dar combate e evitar a anarquia total. A verdade não seria reconhecida se não existisse a mentira, nem o amor sem a manifestação do ódio. Quem tomaria conhecimento da luz sem a sombra, do bem sem o mal? Obedecem essas entidades maléficas à lei dos contrários, a que tudo está sujeito, para que a harmonia das coisas não se rompa totalmente. E quanto a vós, intelectuais de toda parte do mundo, principalmente da vossa pátria, vós, cuja palavra escrita ou falada representa aquela prodigiosa espada do conhecimento forjada pelo fogo de Vulcano, vós, cujo nobre e heróico sacrifício a favor da humana causa tantas vezes vos conduziu ao patíbulo armado pela mão implacável dos Césares, temporais ou espirituais, de todas as épocas de decadência. Continua o professor. O professor Henrique de Souza continua da seguinte forma: formai em vossas fileiras nobres irmãos e amigos, como defensores da religião única, a religião sabedoria. Por mais que facilmente possam ser banidos da face da terra, como queria o grande Roosevelt, esses monstros como formas humanas, por desgraça, os mesmos deixaram raízes profundas, as quais fatalmente hão de ser extirpadas da face da terra. Serão os próprios homens de boa vontade, vós mesmos, continua o mestre, intelectuais de vossa pátria, do mundo inteiro, aos quais ao vosso lado incumbe o cultural e o honroso papel de trabalhar a favor de uma nova era, portadora de paz, de luz, de progresso para todos os seres da Terra. Continua o professor Henrique de Souza para finalizar a nossa apresentação de hoje. Finaliza o professor. Sim, porque quaisquer que sejam as vossas ideias a respeito do terrível momento por que passa a humanidade, nós os afirmamos que, embora envolvido na grande catástrofe, uma salvação existe, em cujos mistérios muito longe está de poder penetrar, aquela que nos garante a nossa própria missão na Terra. Conosco se acha aquela mesma lei, ou antes com ela estamos nós. Alia jacta est. Alia do Júlio César. Alia jacta est. A sorte está lançada. A sorte está lançada. Então, aí está isso que o nosso mestre falou. Então, a gente vê que esse trabalho do mestre é realmente de uma grandeza enorme, né? E ele sempre dava essa possibilidade da reflexão a respeito da transformação interna. Mas ele dá justamente, em síntese do seu todo esse trabalho, ele dá justamente já na década, ele faleceu em 1963, na década de 40, né, ele já falava sobre essas questões todas, né, do processo de entrada no terceiro milênio, a vinda para a Terra, a expressão tucuística, né, do Tuco, do Avatar Maitreya, né, e para justamente nos levar a uma nova realização de humanidade e uma nova civilização, para a realização da sinarquia. Então, veja bem, um momento importante que nós estamos passando, que a lei nos ofereceu, e nós temos, evidentemente, que pensar, meditar e caminharmos juntos para a realização de algo muito importante para a humanidade. Muito bem. Muito bem, então estou terminando aqui essa apresentação de hoje, né? E eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que então a gente possa fazer uma reunião de bate-papo com os nossos amigos, né, que estão presentes, nossos irmãos, para acertarmos as ideias. Né? Muito bom, professor. E como o senhor mesmo disse, a sorte está lançada. Mas, professor, eu sinto que a gente está no final de ciclo, gasto e apodrecido, né? Mas eu não acredito que esse processo de transformação vai se dar com uma catástrofe. Eu acho que a gente vai ter uma separação de joio do joio do trigo. Só também não acha isso? Eu particularmente, eu não acredito numa terceira guerra mundial. Eu também não. Isso não vai embora. Sabe por quê?
Porque as pessoas não são tão burras assim, né? Os dirigentes, né? Porque uma guerra mundial não é uma guerra, acaba o planeta. Acaba o planeta. É. Verdade. Terceira Guerra Mundial é suicídio. É suicídio. Então, qualquer pessoa com um pingo de raciocínio, ele vai matar os outros, mata os outros e vai morrer junto. Vai morrer junto. Vai morrer junto. Morre junto. Morre junto. Então, essa aí. Aliás, uma vez perguntaram para o Einstein, né? Uma vez perguntaram para o Einstein qual era, depois da bomba atômica, qual seria a arma mais poderosa. O Einstein falou assim: depois da bomba atômica, as armas mais poderosas serão o arco e flecha, o tacape. O Einstein falou isso. Depois da bomba atômica, a arma que vai vir é o tacape, o arco e flecha, tem que começar tudo de novo, porque o mundo acaba. Se tiver gente que possa usar o arco e flecha, né? Se tiver alguém vivo ainda, né? E a radioatividade se espalha, acaba tudo. É o fim do mundo. Esse é o fim do mundo. Por isso eu não acredito na Terceira Guerra. Não acredito. Não acredito. Agora, a Terceira Guerra, sabe qual é? Ou a guerra final? É a guerra contra a ignorância. Essa é a terceira. O ser humano tem que travar uma guerra. Essa última guerra que ele tem que travar contra a ignorância. O dia que o ser humano vencer a ignorância, as guerras terminam. Pronto. Simples. É simples. Sou eu que falo? Não, Siddhartha Gautama falou isso. O grande Siddhartha Gautama falou isso. Quando o indivíduo atinge a sabedoria, a ignorância termina, o sofrimento termina. Então, o dia que a humanidade superar a ignorância, as guerras terminam para sempre. Verdade, professor. Muito bom. O Gilberto Catira, boa noite, seja bem-vindo. E você tem alguma colocação para a gente? Tenho, acabei de chegar. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, Catira. Seja bem-vindo. Acabou aqui a minha... Aliás, voltou aqui a minha energia, então estou de volta. Vamos lá. Bom, aproveitando que eu estou chegando... Deixa eu corrigir. Não foi a sua energia que acabou, não. A sua energia é muito alta. O que acabou foi a energia que vem pelos fios aí. Essa dos fios. Isso, exatamente. A sua energia não termina nunca. Exatamente. Bom, vamos lá. Bom, aproveitando que já estou chegando, então já chego aqui dando passando aqui a lembrança para o pessoal que está acompanhando. Já vi que tem bastante gente aqui no chat, algumas perguntas. Então, deixa aqui o recadinho para o pessoal que está acompanhando, para não esquecer de deixar aqui o nosso habitual, né? Like aqui no nosso vídeo da transmissão ao vivo, para que possa aí dar um engajamento no nosso vídeo, né? Então, você clica aqui no botão embaixo, no like, e compartilha, né? Manda aí o vídeo para um amigo, para uma pessoa que você conhece, que gosta, né, desse tema, que aprecia esse tipo de assunto. Então, manda para aquele seu colega, porque você vai estar divulgando, além de estar divulgando aqui o nosso trabalho, de contribuir, né, de colaborar aqui com a divulgação do nosso trabalho, você também vai estar enviando, né, dando uma informação de qualidade para um colega, para uma pessoa que pode ter utilidade, né? Então é isso. E se ainda não for inscrito no canal, clica aqui no botão se inscrever. Às vezes você é a pessoa pela primeira vez, né? Você está passando por aqui, clica ali no botão de inscrever, tem ali inscrever-se e o sininho da notificação. Então, sempre que tiver uma atividade nova, você vai receber aí a atualização, as informações, né, das novas atividades, do que acontecem. Hoje à tarde nós tivemos uma atividade interessante, muito boa, lá no departamento de Santana. Depois o Carlos pode falar mais aí a respeito da palestra, que teve muito, muito bacana. E no departamento da eubiose de Santana, em São Paulo. E essa atividade foi transmitida aqui pelo Conexão 3005. Então, o vídeo está aqui no canal. Quando terminar aqui essa transmissão, você pode voltar aqui no canal, que o vídeo está gravado, está salvo, né?
e todas as nossas atividades, seja as atividades externas, os departamentos, as transmissões, e aqui no Conexão, elas ficam gravadas. E hoje é interessante, hoje é o Conexão, projeto de iniciação de número 200. Isso, olha quanta coisa, hein? Então, assim, só do nosso programa aqui de sábado, né? Nós temos várias outras transmissões aqui no canal, mas só do projeto de iniciação, hoje nós comemoramos aí 200 transmissões, 200 programas, 200 projetos de iniciação. Então, assim, é bastante informação para aqueles que estão iniciando aí os seus estudos, né? No caso, quem está começando o peregrino, de repente na eubiose, ou começando qualquer outro estudo dentro dessa área de teosofia, né? De ocultismo, até para aqueles que já acompanham e têm conhecimento, fica aqui como dica uma base de conhecimento, de estudo, de pesquisa muito interessante, sempre aí com abordagem exclusiva do professor Walter. Então, são essas aí as minhas dicas iniciais, tá certo? E vamos nessa, Carlos. Vamos nessa. Professor, tem umas perguntas aqui do Guazelli. O Guazelli coloca o seguinte: guerra pode ser também uma necessidade para a evolução? Seria um saque triste contra o futuro, mas necessário? Aliás, nós vimos aqui na nossa exposição que o professor fala sobre isso, né? O choque entre as forças do bem e do mal, né? Então nós podemos dizer o seguinte: o nosso mestre diz o seguinte, olha, que ele, antes dele partir para os mundos internos, né, ele disse o seguinte, que ele gostaria muito que os discípulos, e todos, né, evidentemente, compreendessem a questão da polaridade. Ele diz, quem entende a polaridade entende tudo. Tudo bem? Então, é isso aqui. Então, a gente pode imaginar o bem e o mal, né? Se chocando, né? Produz a guerra, né? Produz a guerra. Né? Só que cada um tem uma noção numa guerra, cada um tem uma noção diferente sobre o bem e o mal, né? A e B se defrontando, uns acham que o bem é o bem e o mal, e outros é o contrário. Então, não há uma coincidência de opinião sobre o bem e o mal. Mas a verdade é que a guerra é produzida por essa luta produzida pela ignorância. Né? Agora, esse choque de bem e mal, na verdade, é o necessário. Porque isso não. O professor diz, nada acontece por acaso. A guerra é o resultado justamente desse choque de ignorância. Né? Esse choque de ignorância. A guerra tem muitas coisas ruins, né? Todas as coisas são ruins, né? Mas também na guerra aprende-se muito. Né? Olha, a guerra produz muito sofrimento, mas aprende-se muita coisa. Agora, é melhor a gente aprender sem guerras. Né? O melhor é a gente aprender sem ter que fazer guerra. Né? Agora, a guerra dá muitos frutos positivos. Né? As leis são mudadas e as coisas se transformam. Né? O sofrimento transforma as pessoas. Né? Como o Buda falou, né? A pessoa sofre pela sua ignorância, mas esse sofrimento produz a transformação. E, além disso, a guerra também é uma cobrança kármica. Né? A lei age. A lei se manifesta pela cobrança kármica. Né? É claro que nós temos que transpor essa situação, né, da ignorância, diminuir o karma da humanidade, acabando com as guerras. Né? Mas é claro que, então, esse choque que existe em bem e mal produz, esse choque acontece porque é o necessário. Então, na verdade, não existe bem e mal em si, é o necessário. É claro que o que nós queremos é que a humanidade saia dessa polaridade. Essa polaridade faça seu equilíbrio e não havendo mais necessidade de confrontos entre as pessoas, nem civilizações, pátrias, países, etc., eliminando esse terror, esse horror que é a guerra. Né? Então, isso é importante. Muito bom, professor. Aqui tem uma outra colocação dele. Quando chegarmos no estágio de o quanto mais sei, sei que nada sei, como fico? Seremos os escolhidos? Essa é a questão que o Guazelli tocou muito bem esse ponto, né? Como Sócrates falou o seguinte, né?
Tudo que sei é que nada sei. Então, olha, seguindo esse pensamento do Sócrates, toda pessoa que diz que sabe tudo é um ignorante. Se a pessoa aparecer na nossa frente dizendo que sabe tudo, que tem resposta para tudo, ele é um ignorante, ele não sabe coisa alguma. Não sabe coisa alguma. Agora, se a pessoa afirma que não sabe nada, ela tem dificuldade, como Sócrates, ele é sábio, porque realmente as coisas são tão distantes. Não é porque a nossa essência não saiba. A nossa consciência humana não tem condições de saber, porque vivemos ainda atados à nossa personalidade. Verdade? Então, isso é uma grande verdade. Quando a gente admite que a nossa consciência, o nosso entendimento é ínfimo, pequenininho diante do universo, essa humildade nos dá justamente a grandeza. A humildade nos transforma em seres grandiosos. Isso que é importante. Muito bom, professor. O Guazelli também coloca: oferecer a outra face seria veja sobre o ângulo a situação e dê a oportunidade ao agressor de se redimir? Veja bem, olha, veja bem, Deus é amor e perdão. Quando Jesus ensinou isso, é claro que ele sabia que ninguém iria fazer isso, né? Mas ele deu um ensinamento que seria válido para uma situação futura, milhares de anos para frente, né? Com certeza, eu acredito, conforme o nosso mestre falou, que vai começar uma nova civilização. No ano 3005, uma pequena parte da humanidade que ficar para a nova civilização vai ter essa característica muito marcante, né? De não reagir, não revidar, não vingar, não se vingar, não é verdade? Porque agora é muito difícil isso, né? É muito difícil esse entendimento, né? Mas está dentro do nosso padrão de reação, né? É uma reação animal, né? Essa reação de reagir e atacar é uma reação animal. Não tem nada a ver com a reação de uma pessoa espiritualizada, né? É difícil, é quase impossível a gente fazer isso hoje. Quase impossível. Mas o ensinamento foi dado. E o caminho é esse. E o caminho é inevitável. Pode ser impossível agora, difícil, mas o caminho é inevitável. E nós chegaremos lá. Olha, nós, todos da humanidade, um dia, todos que estão no planeta, chegarão ao ponto em que eles vão poder perfeitamente fazer isso que Jesus falou. Quem dá uma face, se alguém te dá um tapa na face, oferece a outra. E Jesus fez isso, né? Ele fez, foi crucificado, não é verdade? Ele foi crucificado, ele não revidou, não xingou ninguém, não revidou. E no último momento, está na Bíblia, no Evangelho, no último momento do seu sacrifício, o que ele falou? Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Perdoai-os porque eles são ignorantes. Mas a presença dele justamente estava para trazer luz para a nossa ignorância. Jesus era o projeto do Pai Celestial, trazer luz para a nossa ignorância. Um dia nós seremos assim. Um dia todos serão assim, quando chegarmos à casa do Pai. Estaremos dentro do contexto dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Deixa eu pegar aqui uma colocação do Marcos Dias. Professor Walter, qual foi o destino daquela humanidade que conscientemente contribuiu para a queda da Atlântida? Emigrou para os mundos inferiores? Bom, veja bem, como nós temos hoje nós podemos classificar a humanidade em vários níveis, né? Existe uma quantidade de pessoas muito ignorantes, não é isso? Terroristas, fazem guerra e matam. Outra pessoa está na média, né? Se comporta de uma ou de outra maneira, mas não tão humanamente como se queria. E uma outra quantidade de pessoas mais elevadas, que agem de maneira mais espiritualizada, né? Assim, são situações de comportamento diferenciados dentro da humanidade. Na Atlântida também era assim, né? Na Atlântida existiam seres de hierarquia, mestres, né? Que trabalhavam pela Atlântida. Tanto que a Atlântida teve conquistas famosas, né? Na sua processos científicos e assim por diante, né? E tinha seres que eles ensinavam os seres atlantes, né? Os atlantes a se comportar de maneira adequada, né? Então, a gente vê pela literatura da ciência iniciática e seres fantásticos agindo na Atlântida. Mas a grande parte da Atlântida eram seres ainda seres assim, ignorantes, né? E essa ignorância que levou, evidentemente, ao fim de Atlântida. Da Atlântida foi retirada uma elite.
da Atlântida, de uma sub-raça, né? Foi tirada uma elite que veio constituir a quinta raça-mãe, a raça ariana. E os outros, evidentemente, foram sacrificados. Uma parte, né? Uma grande parte de Atlântida se espalhou pelo mundo. Como na Lemúria também. Quando a Lemúria sumiu sob o fogo, a Lemúria espalhou, muitos dos seus habitantes da Lemúria se espalharam pelo mundo. Na Atlântida também aconteceu isso. Muitos daqueles que sobreviveram espalharam-se pelo mundo. Na verdade, não morreu todo mundo. A civilização sumiu, aquela estrutura toda sumiu. Agora, é claro que hoje, olha só que interessante, hoje nós temos na nossa civilização pessoas que pensam da maneira como os lemurianos pensavam. Nós temos seres como os atlantes pensavam. E temos seres que pensam como a raça ariana deve pensar. É uma mistura, né? Uma mistura. Estão aqui vivenciando entre nós. Agora, você fala dos mundos inferiores. É claro que a lei do karma, ele faz esse julgamento e põe os seres para se recuperarem nas posições kármicas, né? Nas situações kármicas suficientes para eles terem a oportunidade da regeneração. Outros, mais renitentes, que não querem, vão para os mundos internos. Não os mundos internos superiores, os inferiores. Existe, aí que tem o espiritismo, então isso chama de baixo astral, né? Em outras regiões chama de baixo astral. Esse baixo astral é repleto de gente de uma condição muito inferiorizada, né? Então, é assim que aconteceu. Muitos ficaram reencarnando na face da Terra, e até hoje estão reencarnando, muitos foram para mundos internos, né? Aí de acordo com a lei. Né? Eu devo dizer o seguinte, olha que coisa impressionante, né? O Espiritismo fala sobre isso também, viu? Nós temos no mundo quantos seres humanos? 8 bilhões e 500, 8 bilhões e 200 milhões de habitantes por aí. 8 bilhões e 200 milhões por aí. Agora, conforme informações do próprio Espiritismo, fala isso, né? E a ciência inicial também, nos mundos internos, nós temos, sabe quantos seres? 20 a 30 bilhões. Olha, 20 a 30 bilhões de seres nos mundos hiperfísicos. Não nos mundos superiores, nos mundos inferiores, né? Nos mundos ainda não evoluídos. Então, a massa de consciências no planeta Terra existe tanto no mundo de seres ignorantes, existe tanto no mundo físico denso, também nos mundos internos. Agora, tudo isso vai ser levado, durante o terceiro milênio, e já está acontecendo, serão levados, aqueles que não estiverem preparados, serão levados para outros planetas, para lá realizar a sua evolução. Aliás, esse processo de transmigração planetária é um processo planetário que existe no universo inteiro. Né? A gente pode deduzir isso, né? Essa transmigração planetária no universo inteiro. E a Terra, por sua vez, ela vai sofrer um aumento da sua possibilidade, aumento da sua vibração, vai passar por uma quinta dimensão, e seres de outros planetas mais evoluídos virão reencarnar na Terra, tanto mestres como aqueles que vêm também fazer a sua redenção. Só que aqueles que vierem fazer a sua redenção aqui são seres mais evoluídos do que nós. Olha só. Então, eles nos ajudarão. Eles nos ajudarão a evoluir. Veja bem, muitos seres vêm reencarnar na Terra para fazer a sua redenção e vão nos ajudar a evoluir. Assim também, como muitos que serão tirados da Terra e levados para os planetas primitivos, da época das cavernas, eles vão ajudar aqueles seres a evoluir. Olha só, aqui são ignorantes, mas lá eles vão ajudar aqueles seres da caverna a evoluir. Eles vão ajudar a acender o fogo, a inventar a roda. Então, eles vão, com aquele conhecimento humano, vão ajudar aqueles seres. Então, é a lei justa e perfeita. Né? Eles fazem isso por uma necessidade, mas no futuro farão isso por fraternidade. Então, a lei é justa e perfeita. Funciona sempre. Muito bom, professor. O Guazelli também faz uma colocação. Bandeiras nacionais com cor vermelha têm um karma maior, professor? Não. A bandeira da França é azul, branco e vermelha, né, professor? Olha, veja bem, o que importa não é a cor, é o estado de consciência do indivíduo. Né? O vermelho, ele não é uma cor abjeta, faz parte, é um tamas, faz parte do universo. Tanto que nós temos ali as cores fundamentais, né? O amarelo, o azul e o vermelho. As cores fundamentais.
o vermelho é uma cor fundamental. Se não existir o vermelho, não existem outras cores. Né? Os pintores, eles têm a cor amarela na mão, a cor azul e a cor vermelha. A mistura dessas cores origina todas as matizes que eles precisam para pintar seus quadros. Hoje os pintores eles compram aí direto a cor que ele quer aí nessas indústrias que produzem as cores. Mas antigamente, né, os pintores faziam as suas tintas. Então eles precisavam saber como misturar as tintas para fazer a coloração que eles queriam para os seus quadros. Então o vermelho não é nada de ruim, faz parte do universo. Agora, é claro que a pessoa adota uma ou outra posição de acordo com a sua índole. Né? Então, o problema não está na cor, está na condição espiritual do indivíduo. Não é verdade? Porque o indivíduo pode usar uma cor azul para matar também. Né? Ele pode usar uma arma azul, uma arma amarela, para matar. Não é verdade? Ele pode empunhar uma bandeira amarela e sair matando por aí. Ele pode empunhar uma bandeira azul e sair matando por aí. Então, a gente não deve ser radical. Nós devemos pensar de maneira cósmica. O vermelho faz parte do universo. Agora, as três cores devem se funcionar harmonicamente. Quando as três cores funcionam harmonicamente, o amarelo, o azul e o vermelho, então está tudo correto. O universo entra e age de maneira fraterna, harmônica. Isso que é importante, né? Muito bom, professor. O Elias, ele tem uma pergunta aqui. Poderia falar sobre o lado oculto da Lua? Olha, o lado oculto da Lua, nós já temos fotos, né? Já tivemos fotos, né? Várias naves já tiraram fotos do lado oculto da Lua. Não tem muito o que saber. É uma região. Interessante que o lado oculto tem menos aquelas planícies, né? Aqueles mares, que chamam de mares, que são planícies, né? Tem menos quantidade, tem maior quantidade de montanhas. Né? O lado oculto da Lua é mais montanhoso. O lado que a gente vê, ele tem montanha, mas tem mais aqueles chamados de mares, né? Mas são planícies, né? Lisos, assim, superfícies lisas. Né? Então, sobre a superfície do lado oculto, fisicamente, já se sabe, já temos fotografia, medições, etc. Né? No sentido iniciático, não tem nada a observar. Né? O lado visível, oculto, não tem diferença nenhuma. Né? Agora, é claro, nós somente devemos dizer o seguinte, que quando a Lua começou a rodar, a girar ao redor da Terra, a sua rotação foi diminuindo a tal ponto que ela mostra para a Terra somente um lado. Né? Quer dizer, porque ela tem uma rotação, né, específica ao redor da Terra, mas ela sempre mostra um lado só para a Terra. Né? É uma característica dessa conjugação de Terra e Lua. Mas, iniciaticamente, não há nada de especial para se falar a respeito. Muito bom, professor. Acho que tem uma pergunta aqui do Elias. No sentido esotérico, eu falo do lado oculto. No sentido esotérico, ele fala. Está falando pelo lado oculto? Perfeito. Isso. Agora eu entendi. Eu entendi do lado oculto, assim, a superfície. Olha, no lado oculto, veja bem, a Lua é a terceira cadeia evolutiva. Terceira cadeia. Veja bem, o processo evolutivo no sistema solar começou em Mercúrio. Uma raça existiu em Mercúrio, depois ela foi transferida para Vênus. Em Vênus, ela chegou em Vênus, lá, essa raça que veio de Mercúrio tinha pele escura. Ela foi trazida para Vênus, e em Vênus nasceu uma outra raça de pele amarela. E essas duas raças foram crescendo juntas e entraram em guerra. Depois, então, chegou o momento de sair de Vênus. Essa raça de pele mais escura foi seriam trazidos para a Lua. Mas a lei, os mestres, acharam de bem trazer a raça amarela para a Lua e a raça escura para o mundo. A raça escura formou os primeiros lemurianos. E a raça amarela, que veio da Lua depois para a Terra, pelo transbordo lunar,
foi trazido tudo da Lua para... Houve um momento que tudo foi trazido da Lua para a Terra, né? Então, essa raça amarela constitui os nossos irmãos do Oriente, né? E lá nasceu uma outra raça ligada à raça, relacionada à raça branca, que era escrava da raça amarela. Ela veio também para o planeta Terra e aqui foi aquela que deu origem à raça branca. Então, por isso, a origem das três raças tem origem cósmica, né? Desde Mercúrio, Vênus, Lua, até que chegaram até a Terra, né? Então, o sentido esotérico da Lua é que ela é o planeta de onde veio tudo que nós temos aqui na Terra em termos de consciência, né? Tudo que tem aqui na Terra atualmente veio da Lua, não é verdade? Então, os animais também, as consciências animais foram trazidas para cá, consciências minerais e assim por diante, né? Nós, por exemplo, nós que temos aqui uma vida humana, na Lua nós vivíamos uma vida animal, lunar, animais lunares. Existiam outros animais que eram animais bem nítidos, mas nós, 4 categorias, né, formavam o grupo de animais lunares. E essas 4 categorias, quando foram trazidas para a Terra, constituíram as 4 raças, 4 castas. As 4 castas que nós temos aqui, que a Índia ainda nos diz, né? As 4 castas. Então, o lado oculto da Lua é essa aí. O outro lado oculto da Lua, que eu vou dizer, a nossa mestra Helena Blavatsky nos cita que a Lua é uma lixeira cósmica. A Lua é uma lixeira cósmica. Tudo que está em fim de ciclo, houve uma degradação, é jogado na Lua. E o terceiro senhor que toma conta da Lua, ele recicla, não sei como, ele vai reciclar tudo, né? Tanto que o professor Henrique de Souza, ele cita a existência de um chamado cone sombrio da Lua. É um cone, assim, um cone sombrio da Lua. Quem cai nesse cone, a pessoa que não se comporta bem, tem comportamentos não adequados à evolução, é jogada no cone sombrio. Então, ela vai caindo, 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 até chegar na Lua, chamado cone sombrio da Lua. Então, esse é o lado oculto da Lua, né? É o nosso passado, o nosso passado. O outro lado oculto da Lua é o seguinte, que a Lua não terminou a sua evolução. Esse transbordo lunar deu-se metade do processo evolutivo da Lua, veio tudo para a Terra. Uma característica da Terra é o seguinte, uma das obrigações dos seres humanos terminar a evolução lunar. Terminar a evolução lunar. Tem que terminar a evolução lunar, fazer a evolução da própria Terra e depois fazer a evolução de uma quinta coisa, que seria relacionada ao quinto planeta que não existe mais. Então, a Terra tem triplo obrigação. Terminar a Lua, fazer o seu processo evolutivo e terminar uma quinta coisa que está relacionada com o quinto planeta que não existe mais. Então, esse, de maneira geral, de maneira bem sintética, é o que nós chamamos do lado oculto da Lua, né? De maneira bem resumida, né? A gente está quase finalizando o programa e tem um monte de perguntas, professor. O Elias pergunta, poderia falar sobre o contraste no sentido de conhecer o preto para saber o que é branco, né? Luz e escuridão? Bom, o preto, o negro e o branco, né? Isso aí. Agora, a gente só não deve... a gente não deve fazer uma confusão, né, dessa coisa de... Isso é a polaridade. A polaridade existe para isso, né? Nós vivemos no mundo polar. E seria impossível para nós não vivermos no mundo polar. É a nossa natureza. A nossa natureza é a polaridade. Né? Então, só tem um motivo aqui. A questão das trevas, né? Muita gente diz assim, as forças das trevas. Não é bem, porque na Bíblia diz assim, no princípio era tudo trevas. O que na Bíblia está escrito trevas é o equilíbrio entre a luz e a obscuridade. A luz e a não-luz. Então, a união da luz e a não-luz, pela polaridade das trevas. Quer dizer, é o equilíbrio entre a luz e a sombra. A luz e a sombra, né? A luz e a sombra. Então, no momento que a gente quer falar de forças evolutivas, a gente fala forças das sombras. Iniciaticamente, não é correto falar força das trevas. É falar força das sombras. Porque existe força da luz e força da sombra. Mas elas acabam se equilibrando. No processo evolutivo, elas têm que se equilibrar. E o choque entre essas duas forças, da sombra e da luz, é o necessário para que ocorra o processo evolutivo. É muito difícil de acontecer, de entender isso, né? Nosso mestre falou,
entender a polaridade não é fácil, não, mas quem entende a polaridade entende tudo. Então, é o que eu posso falar a esse respeito com o nosso irmão Elias, né? Do branco, da luz, da escuridão e assim por diante. O Theo, né, ele coloca o seguinte: o nosso intento é justamente fazer luz sobre tudinho quanto o povo desconhece. Como dizia JHS, né, professor? Fraterno abraço de Campinas. Exato, exatamente. O que se fala é luz, né? A luz é o meu caminho do conhecimento, né? A luz, a gente chama assim, a luz é o caminho do conhecimento. E as trevas é a ignorância. As trevas não, as sombras. Aquilo que é sombra, desculpe, o que é sombra é o caminho da ignorância, é o reduto da ignorância. E a luz é o caminho do conhecimento. Então, o nosso intento é justamente fazer luz sobre tudo o que o povo desconhece. O professor falou justamente isso. Desculpe. É isso, né? O nosso irmão está correto essa observação. Eu vou passar uns recados, professor, depois eu volto, tá? Estou com um pouco de tosse aqui. Pessoal, eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holística. A sua matriz fica na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. Fica na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem um telefone aí, que pode ser via WhatsApp, o prefixo de São Lourenço é 35 e o número é 997566874. Aí também está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, Distrito Federal, também em Juiz de Fora, no Departamento da Eubiose de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também no Departamento da Eubiose do Sumaré. Sempre prestigiando e comentando sobre o nosso projeto de iniciação, que hoje chegou no número 200, com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas Gilberto Catira, Carlos Nascimento, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, aqui no canal Conexão 3005. E o Gilberto lembrou bem, a gente teve uma palestra hoje, lá no Departamento de Santana, que foi presencial, é aberta ao público, né? E também está gravado aqui no nosso canal Conexão 3005. Foi hoje às 16 horas. O palestrante é Wagner Fiengo, ele é fundador da Ordem Esotérica Era Branca, ele também é membro do Círculo Esotérico, eu conheci ele no Círculo Esotérico, depois eu fui visitar também o Espaço Era Branca. Ele segue no Espaço Era Branca, ele segue a linha de Allan Kardec. Então, ele foi falar sobre a trajetória e experiência de vida dele, ele também falar sobre a revelação musical dos espíritos, né? Então, o professor Henrique José de Souza já falava da importância da música na nossa saúde, na nossa vida. Ele tem músicas de Beethoven, Bach, Mozart, que fazem cura no nosso corpo. E o Wagner veio também trazer essa informação sobre a capacidade da música em nos curar e nos tratar. Então, é muito interessante, vale a pena vocês ouvirem o programa lá no canal Conexão 3005 do YouTube, tá? Então, era isso. Eu também queria falar sobre a série Peregrino. A série Peregrino é a série que vai te dar a oportunidade de entrar nos graus da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, ela vai te dar uma noção do que é a eubiose, do que a gente estuda, do que a gente faz, para você adentrar o primeiro grau, que é o grau Manu. Então, aí está o endereço do Departamento da Eubiose do Sumaré, né? Que tem as suas turmas, que começou agora em março, mas faz contato, de repente vocês podem estar se encaixando para entrar na série Peregrino. O endereço fica lá no Sumaré, Rua Paracuê 188, e é perto do metrô Vila Madalena. As inscrições estão abertas e o número do telefone
da eubiose Sumaré é em São Paulo, prefixo 11, o número é 99112-1707. E também no departamento de Santana, quem quiser fazer a série Peregrino presencial no departamento de Santana, quem está buscando, né, conhecimento nesse processo de bem viver, né, em harmonia com as leis da natureza, do universo, faça sua inscrição sem compromisso. O departamento de eubiose de Santana fica na Conselheiro Saraiva 538, é próximo do metrô Santana, e para mais informações, o telefone é 11, prefixo de São Paulo, e o número é 9653-9000. E eu sou o instrutor da série Peregrino no departamento de Santana. Eu convido a todos, sejam todos bem-vindos, venha assistir uma aula sem compromisso. Bom, os recados... A Moca também, né, Carlos? Isso, a Moca também. Eu não tenho aqui Tudo bem, então deixa para a próxima vez. Eu não tenho aqui o cartaz da Moca, mas a Moca também. É só vocês entrarem no site da eubiose, procurar o departamento da eubiose da Moca e fazer contato também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu queria fazer um comentário aqui. Eu queria fazer aqui a luz e sombra, né? A luz e a sombra. Então, a gente fala, a luz é do bem, a sombra é do mal. Agora, entendendo a questão da polaridade, viu? A gente vai profundamente nessa questão. Se a gente falar isso fora de um ambiente iniciático, vai soar mal, a pessoa não vai entender. Então, veja, tem a força, a luz e a sombra. As sombras também fazem o bem. Olha só. Por isso que o professor disse assim, quem entende a polaridade, entende tudo. A força das sombras, eles têm aquele ímpeto de causar destruição. Mas esse ímpeto de causar destruição produz o bem, porque produz uma cobrança kármica naqueles que os atacam. Eles abrem os olhos daqueles que os atacam. Quando as forças do mal atacam, abrem os olhos daqueles que estão sendo atacados pelas forças das sombras. E eles também não fazem isso por uma questão aleatória, não. Eles exercem uma função de cobrança kármica. Eles não têm noção disso. As forças das sombras não têm noção disso. Olha, a força das sombras não tem noção que eles são cobradores kármicos e que eles fazem o bem também. Mas eles vão responder pelo mal que fazem, porque eles fazem o mal pelo mal. Eles fazem o mal pelo mal. Mas a lei utiliza a força das sombras para produzir o bem. Olha só. As forças das sombras são utilizadas para fazer o bem, através da cobrança kármica e para provocar naqueles que são atacados a abertura dos seus olhos. Não é verdade? Então, por isso, eu sempre falo o seguinte, não existem vítimas no universo. Olha, o professor diz assim, nada acontece por acaso. E eu concluo da seguinte forma também, não existem vítimas no universo. Todos respondem pela lei, pela a sua condição kármica, né? Sua condição kármica. Então, agora, o indivíduo sofre por motivo da sua própria ignorância. Quando o indivíduo liberta da ignorância, ele liberta do sofrimento. Buda falava isso. Agora, é muito bom entender esse jogo de bem e mal, né? O mal, ele provoca o bem também, mas não sabe que está fazendo bem, porque ele faz cobrança kármica e serve para agitar o seu opositor e fazer com que ele acorde, não é verdade? Tudo isso é um projeto da lei que age de maneira de maneira justa para fazer a evolução de todos. Né? Muito bom, professor. Estouramos o horário, porque o programa estava muito bom, só trouxe muita informação relevante, importante, e eu quero desejar a todos, agradecer primeiramente ao professor Walter pelo conhecimento, agradecer a todos que prestigiaram o programa e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, né? Semana que vem é semana santa, semana religiosa, Páscoa e tudo mais, mas a gente está aqui no próximo sábado, sábado de Aleluia, né, professor? Isso. Exatamente. Pessoal, exatamente. Sábado de Aleluia. Pessoal, tudo de bom, boa noite e até o próximo encontro. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado para todo mundo. Fiquem bem. Um ótimo domingo. E
na próxima semana, estamos aqui de volta para o Conexão, por Iniciação 201. Então, até lá, nos encontramos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Gilberto Caquira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui no nosso encontro. Foi uma felicidade muito grande, né? Uma honra muito grande. E estaremos aqui novamente sábado que vem, sábado de aleluia. Estaremos aqui, né? Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.